Bom dia, meu irmão, minha irmã. Bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 29 de junho, quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Hoje, muitos estranharão, porque normalmente dia 29 de junho seria a solenidade de São Pedro e São Paulo. Porém, aqui a igreja no Brasil, como é um dia de semana e é uma solenidade importante, o dia do Papa, a coleta do óblio de São Pedro, então a igreja no Brasil pediu autorização à Santa Sé para colocar esta solenidade no domingo imediatamente seguinte. Então, nós aqui no Brasil celebraremos dia 3 de julho, o próximo domingo agora, a solenidade de São Pedro e de São Paulo, fazendo a coleta de comunhão com o Papa Francisco, que é chamado de óbolo de São Pedro, que é uma coleta que se faz para a ajuda da caridade do Papa. E por isso hoje a liturgia da palavra, que meditaremos hoje, não será da solenidade, mas será do dia do comum, do dia como se fosse um dia comum, tá bom? Então não é estranho. A primeira leitura que iremos meditar é do profeta Amós, capítulo 5, do versículo 14 ao 15, pega o versículo 21 ao 24. Aqui o profeta hoje faz um pedido, eu diria, um alerta ao povo. Buscai o bem e não o mal, e depois ele diz, odiai o mal e amai o bem. Isto é o que nos pede hoje o Senhor, de odiar o mal, buscar o bem, desejar o bem. Mas qual o bem? O bem para mim? Porque aquilo que eu acho que é um bem pode ser um mal. Hoje, o mundo moderno transformou o mal em bem e o bem em mal, com as suas ideologias, com a maneira de ver o mundo, pervertem no sentido de que rejeitam a lei de Deus, os mandamentos, e dizem, não, o critério sou eu, as minhas paixões, as minhas vontades, os meus desejos. E às vezes o homem, querendo fazer a sua vontade, dando vazão a seus impulsos, aos seus desejos, vão contra a palavra de Deus, a vontade de Deus, o projeto de amor de Deus para o homem. E o homem acaba buscando o mal e rejeitando o bem, porque ele foi convencido de que certas coisas que são bens em Deus para o homem moderno diz, não, isso é ruim, e o bom para mim é isto. Não quero este bem que Deus me oferece, mas o bem é o meu critério de bem. O que eu acho que isto que vai me trazer a vida, felicidade, vai me realizar, isto é o meu bem, meu prazer, a minha vontade, a minha realização. Eu não queria dar muitos exemplos aqui, porque normalmente a gente poderia pegar apenas exemplos da sexualidade para ser mais fácil de ser compreendido, mas coloque um pouco na tua vida. Hoje, a sociedade moderna, Deus diz a castidade, não usar perversamente da sexualidade para mim. Hoje o mundo moderno diz a sexualidade, mando eu, o corpo é meu, faço o que eu quero, uso a minha sexualidade como eu quero, e assim por diante. Em todos os aspectos da vida, o homem quer buscar o seu bem, o seu prazer, a sua realização. E o bem em Deus implica do homem mortificar nele paixões, desejos, vontades, para buscar este bem que só se encontra em Deus. Por isso eu espero que o Senhor nos ajude. Como ele diz aqui, são dois, buscai o bem e não o mal, e odiai o mal e amai o bem. Eu espero que seja isso que a gente faça. Por quê?
Há homens hoje, e aí diz ainda a leitura hoje do profeta Amós, que buscam o seu bem, não o bem que Deus quer que nós busquemos, e vão até Deus, até o templo, e oferecem sacrifícios e coisas e orações, né? Mas Deus não aceita. Porque o homem busca em Deus apenas usar de Deus para que Deus lhes dê o bem que eles querem. Aquilo que eles acham que é um bem, a satisfação. E Deus diz, não, como vocês não buscam aquilo que eu tenho dito para vocês, que é o bem, e vocês transformaram o bem no mal e o mal no bem, nem escuto as vossas orações, os vossos sacrifícios e os vossos holocaustos. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Se não queremos ser rejeitados pelo Senhor, busquemos do coração sincero o bem, os mandamentos, a palavra de Deus, aquilo que temos recebido, né, da igreja, do Evangelho. Bom, o Evangelho de hoje, deixa eu virar minha página aqui, do meu liturgia diária. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, do versículo 28 ao 34. Lembre que ontem Jesus, cercado pela multidão, pede para ir para o outro lado do mar, né? Da Galileia. E tem aquele mestre da lei, não? Que diz que vai segui-lo, enfim, tudo isso. Pois aqui, Jesus chega ao outro lado do mar. E chegando lá, chega na região dos Gadarenos. E ao encontro de Jesus, vêm dois homens endemoniados dos túmulos. E é interessante, dois homens, tem um outro evangelho que vai dizer que é apenas um homem que sai dos túmulos. O túmulo, o que é o cemitério? É a morte. Nós, às vezes, estamos envolvidos pela morte. Não estamos no cemitério fisicamente, mas somos estes sepulcros que a morte, muitas vezes, né, faz morada em nós, pelo egoísmo, pela soberba, pela inveja, pela avareza. E um homem que se deixa levar pelas paixões é alguém que ninguém consegue dominá-lo, ninguém consegue colocá-lo um pouquinho de juízo, a razão, no bom senso, de que ele enxergue que é escravo, que está dominado, né, vamos dizer assim, pelo demônio, que o consegue manter ele atrelado, escravo do demônio, pelo medo da morte, fazendo só o que ele quer, só as suas paixões. Escravo do amor ao dinheiro, do orgulho, da soberba, da inveja, da preguiça, da luxúria, está escravo. Por isso a figura destes dois homens hoje do Evangelho que saem do túmulo. Dirá tanto o Evangelho como o outro, que eu não vou lembrar agora, que estes homens ninguém conseguiam dominá-los, de tão violentos que são. Isto é o que acontece conosco quando nos afastamos de Deus e vivemos escravos de nós mesmos, das nossas vontades e apetências. Porém, que coisa! Estes homens que aqui, segundo o Evangelho de hoje, são endemoniados, ou seja, o demônio exerce sobre eles um domínio, uma possessão, se podemos dizer assim, e pergunta a Jesus: o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Eles sabem quem é Jesus e qual é a missão de Jesus: libertar o homem do poder do demônio. Por isso, aquele que escuta a palavra de Deus, segue os mandamentos, Deus pode exercer o seu poder sobre nós, nos libertando do egoísmo, da avareza, e nos fazendo santos, nos fazendo filhos de Deus, filhos no Filho. Por isso que estes endemoniados sabem que Jesus veio para isso, para libertar o homem do poder do demônio, como quer libertar a você e a mim hoje, né, para que nós sejamos santos. E fazem um pedido estranho a Jesus: olha, se vai nos expulsar destes homens, permite que a gente entre na manada de porcos, que havia próximo uma grande manada de porcos.
E Jesus permite. Que coisa! Por que Deus permite? Cristo não é obrigado a obedecer a um demônio, a um pedido do demônio. Mas olha que coisa! O demônio não podia ir aos porcos porque sim, pediu autorização. Olha que coisa estranha, mas Jesus permite. O importante aqui é que Jesus quer e tem a missão de libertar-nos. E o demônio sabe disso. Por isso o demônio fará de tudo, nos seduzirá, nos tentará, para não perder este domínio sobre nós. Porque ele sabe do poder de Jesus de limpar o nosso coração, a nossa vida. Fazer de nós templos da morada de Deus. No outro evangelho, quando eu não vou lembrar se é o próprio Mateus que conta deste homem, em vez de dois, um homem possuído por esse demônio. Jesus pergunta: qual é o teu nome? A este demônio. E ele diz: o nosso nome é Legião, porque somos muitos. E por isso, estes dois homens, quando pedem, os demônios que estão neles, pedem para que Jesus, se vai expulsá-los desses homens, mande para a manada de porcos. O evangelho que eu estou tentando comentar diz que eram 2.000 porcos. Que loucura! O que é uma legião? Tantos poderes, o mal que nos escraviza pode nos escravizar. E Cristo quer nos libertar. Por isso espero que hoje deixemos que a palavra, que os sacramentos e tudo vá curando, vai expulsando o mal em nós, a nossa escravidão de viver para nós mesmos, do nosso orgulho e tanta coisa, para sermos livres e fazermos a vontade de Deus. E que pena, termina o Evangelho. Aqueles que tomavam conta dos porcos, vendo o que aconteceu, em vez de ficarem contentes que aqueles dois homens ficaram livres do demônio, sim, perderam os porcos, mas foram no povoado, anunciam o que aconteceu aos dois homens e aos porcos. Em vez do povoado ficar contente que apareceu um homem que libertou duas pessoas que estavam tremendamente dominadas pelo demônio e agora são livres, em vez de se alegrarem, ficam com medo do que aconteceu. E pedem a Jesus que vá embora, que saia do seu território. Que pena, eu espero que nós não tenhamos medo de Deus. O poder de Deus nos salva, nos cura, nos liberta. Eu espero que deixemos que Deus exerça o seu poder sobre cada um de nós para nos salvar, para nos libertar. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra de hoje. Ajuda-nos a deixar que ela sempre nos cure, salve, liberte, forme a nossa consciência, nos faça desejar o bem que só vem de ti, e não o bem que nós achamos que é um bem e acabarmos escravos das nossas paixões, desejos e vontades. Mas que tu de verdade nos salve, nos cure, nos liberte, e possamos de verdade fazer sempre, hoje e sempre, a tua vontade. Este pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.